Queridos, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Uma alegria muito grande poder estar compartilhando com você a palavra do Senhor neste seminário Fé, Esperança e Amor. É tão bom a gente poder realmente compartilhar a palavra e a palavra trazer luz ao meu e ao seu coração. Esta é a primeira ministração. Eu quero agradecer a Deus e agradecer também o pastor Pedro, pelo convite que me foi feito. Eu vou estar falando sobre fé. Fé é um salto no escuro? Não é um salto no escuro? O que é fé? Então eu quero nesta ministração falar com você à luz da palavra o que é fé. O apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13, ele diz: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior deles é o amor. Mas antes de eu compartilhar a palavra com você, eu quero orar, e o Carlos Eduardo vai estar ministrando ao Senhor 2 cânticos aqui também, e depois nós estaremos ministrando a palavra do Senhor. Obrigado, Deus, por tua graça, tua presença. Obrigado pela tua palavra que é luz para o nosso caminho. Obrigado, Senhor, pelo cuidado do Senhor conosco. Pedimos que o Senhor manifeste o teu poder. Pedimos a ti, Espírito Santo, que no momento que a palavra estiver sendo liberada, haja revelação, haja luz no coração de todos nós, em nome do Senhor Jesus, amém. A porta da casa mais simples, que o anjo da morte não entra. A estrada que corre pro mar, o vento que abre o caminho é você. É você. A nuvem que aponta o destino é a mesma que cobre o passado. O pão que sacia a fome, a rocha que mata a minha sede é você. É você. Mais perto do monte, é mais perto da paz e do espanto, com o peso da tua glória. Mais perto da glória, é mais perto da morte. E o medo quer me parar, então me tira o medo e me faz de ser Moisés. Suba em meu lugar e me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que nos faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. Sim, Senhor, nos tira o medo, nos faz confiar. Então me tira o medo que me faz de ser Moisés. Suba em meu lugar e me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que nos faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. E eu também vou subir, eu vou subir um monte que muitos desistiram. Eu vou ficar lá até
te encontrar. Entrar na casa, eu vou fazer morada. Eu vou ficar lá até te encontrar. Eu vou subir um monte que muitas vezes dirão. Eu vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa, eu vou fazer morada. Eu vou ficar lá até te encontrar. Nos tira o medo, Senhor. Queremos confiar em Ti, depositar nossas vidas em Tuas mãos, Deus. Nos tira o medo, queremos atravessar o mar, confiando na Tua segurança, no Teu amor, na palavra que o Senhor já nos disse, Senhor. Queremos enfrentar o mar que o Senhor nos ordenar. E ao Teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em Ti descansarei, pois eu sou Teu e Tu és Tua voz. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Aleluia. E ao Teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em Ti descansarei, pois eu sou Teu e Tu és meu. Se eu sou Teu, Tua graça cobre. Os meus temores, Tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, Tu és fiel, nunca falhará. Com toda a sua força declare ao Teu nome, e ao Teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em Ti descansarei, pois eu sou Teu e Tu és meu. Se eu sou Teu,
sou tudo que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença, e ao teu nome clamarei. E além das ondas olharei, se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Sim, eu sou Obrigado, Jesus. Obrigado por podermos pertencer ao Senhor. Obrigado por ser nosso Senhor, ser o nosso dono, ser o nosso protetor, aquele que cuida de cada um de nós. Obrigado porque o Senhor traz luz ao nosso coração sobre a tua bondade, a tua grandeza e a tua misericórdia. Muito obrigado, Espírito Santo, por habitar em nós. Ajuda-nos nesse momento. A palavra ministrada, Senhor, venha realmente trazer luz ao coração de todos nós, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Como é bom, queridos, podermos ter essa confiança que nós pertencemos ao Senhor e nós realmente temos um Senhor que nos ama e cuida de nós. Como li aqui no começo, em 1 Coríntios 13:13, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior deles é o amor. Como é bom a gente saber que Deus realmente traz luz. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua primeira carta à igreja aos Coríntios, ele está mostrando à igreja o que é ser igreja. E ele está trazendo luz à igreja a assuntos muito importantes para que ela pudesse caminhar realmente entendendo quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo. Ele está mostrando também para a igreja o que é ser igreja, né? E o que é viver o reino de Deus. A vida no reino de Deus, ela é diferente da vida que nós temos no nosso dia a dia comum antes de conhecermos a Jesus. Depois o nosso dia a dia já é a vida do reino e nós já vamos viver como cidadãos do reino que somos e filhos de Deus, né? Agora o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, no capítulo 12, ele vai falar sobre os dons espirituais que são importantíssimos na nossa vida, mas aqui no capítulo 13, depois ele vem dizendo que o maior destes dons e o melhor dos dons é o amor, e ele fala sobre o amor no capítulo 13, e fechando o capítulo 13, ele fala sobre os três que permanecem: a fé, a esperança e o amor. E eu vou estar falando sobre a fé. Bom, há uma confusão às vezes na mente de algumas pessoas. O que é fé? Eu comecei falando, né? A fé, ela é um salto no escuro, ela não é um salto no escuro. O que é fé? E eu quero começar compartilhando com você o que a palavra de Deus diz sobre a fé. Então, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Hebreus 11:1. A fé, ela é a certeza das coisas que nós esperamos. Nós temos algo no nosso coração, gerado pelo Senhor. Esperamos que isso venha a concluir, mas não é uma esperança vazia. A fé, ela é a certeza, ou seja, aquilo que eu espero vai acontecer. Eu tenho certeza, ainda não aconteceu no meu tempo, mas vai acontecer. A fé é a convicção de fatos que não se veem. São coisas que existem, mas eu não estou vendo, não estão ainda diante dos meus olhos, mas elas existem e eu tenho convicção da existência disso daí.
E eu quero compartilhar com você, e nós vamos caminhando um pouco mais para que a gente possa entender melhor isso aqui. E aí, o segundo ponto é: por que preciso de fé? Eu preciso de fé? Se eu preciso, por que eu preciso de fé? E vamos lá, a fé que tenho vai determinar o que vou realizar ou receber. Por que eu preciso da fé? Porque a fé que eu tenho é ela que determina o que eu vou realizar, o que eu vou receber. O que eu vou fazer, eu preciso de fé para fazer. E muitas coisas que vou receber, eu preciso de fé para receber também. Então, se eu quero caminhar e realizar muitas coisas e coisas grandes, eu preciso ter fé no meu coração. E também, se eu espero receber coisas maravilhosas e grandes, precisa haver fé no meu coração. Por isso, eu preciso de ter fé. A fé, ela faz parte, ela precisa fazer parte da nossa vida, do nosso dia a dia. Pela fé, daremos bom testemunho. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Não foi achado, porque Deus o havia levado. Pois, antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. Hebreus 11:15. Bom, se eu quero dar bom testemunho, se você quer dar bom testemunho, como filhos de Deus que somos, nós precisamos dar bom testemunho, nós precisamos da fé. Sem fé é impossível dar bom testemunho. Às vezes a gente fica pensando: por que eu não consegui dar um bom testemunho nesta situação? É porque faltou fé no nosso coração para aplicar a palavra de Deus naquela situação, e infelizmente a gente acaba não dando testemunho. E às vezes a gente fica maravilhado também: poxa vida, eu dei um bom testemunho nessa situação. E aí, se você parar para pensar, o que você fez, o que eu fiz? Nós aplicamos a palavra de Deus porque nós tivemos fé de que realmente precisávamos agir daquela maneira. Pela fé, entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Hebreus 11:3. Para crermos que tudo isso foi criado por Deus, que não existia, e apenas pela palavra, Deus chamou à existência as coisas que não existiam, nós precisamos ter fé. Eu e você não estávamos lá, nós não existíamos. Então precisamos ter fé para crer que tudo isso, que todo o universo, que todas as coisas que existem foram chamadas por Deus, foram criadas pelo Senhor pela palavra. Então, e Ele rege todas as coisas, Ele dá ordem a todas as coisas, Ele continua governando todas as coisas, mas nós precisamos de fé para crer. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Hebreus 11:4. Até mesmo para nós ofertarmos, entregarmos uma oferta, entregarmos os nossos dízimos de forma agradável ao Senhor, precisamos ter fé. Para não fazermos de uma forma obrigatória, para não fazermos por medo, nós precisamos ter fé. Abel, quando ele entrega a sua oferta ao Senhor, ele entrega as primícias do seu rebanho e a gordura deste ao Senhor, ele entrega o melhor ao Senhor, e nessa entrega ele está expressando a sua gratidão, o seu amor, a sua honra, em reconhecimento à pessoa de quem Deus é. Ele está fazendo isso, mas é necessário ter fé. Então o escritor da carta aos Hebreus, ele diz que pela fé Abel entregou uma oferta agradável ao Senhor. Às vezes nós ficamos meio temerosos, ou às vezes a gente não sabe, fica duvidoso, mas como eu vou entregar uma oferta que agrada ao Senhor? Tendo fé que Ele é bom, tendo fé que Ele é o Criador de todas as coisas, tendo fé que Ele é o dono de todas as coisas, e tudo que nós temos
foi dado pelo Senhor, e tendo fé que Ele supre todas as nossas necessidades. Então nós entregaremos com o coração aberto, liberal, e o Senhor se alegrará, e as bênçãos do Senhor virá sobre nós. Pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito de que acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim, ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Hebreus 11:7. Pela fé, Deus dá uma ordem a Noé para ele construir uma arca, porque o mundo ele iria acabar com um dilúvio. Noé, ele crê no que Deus falou com ele, ele constrói um barco gigantesco, ele estava longe de rios e mares, não chovia como chove hoje, mas ele creu no que Deus disse a ele, e pela fé Noé construiu a arca. E por causa da fé de Noé, sua família e os animais que Deus levou para dentro da arca foram salvos, porque após a construção da arca e após Noé, sua família e os animais terem entrado na arca, aconteceu o que Deus disse, e aqueles que não creram morreram. Pela fé, queridos, nós vamos fazer coisas que as pessoas não acreditam. Nós vamos fazer coisas por causa da palavra de Deus. Nós vamos construir coisas que somente crendo, somente tendo fé. Só que o resultado ele virá. E por causa desta fé, podemos passar até por zombarias, como Noé passou. Mas ele se manteve firme porque ele teve fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir a um lugar que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Hebreus 11:8. Deus chama Abraão e diz: Abraão, sai da tua terra, do meio da sua parentela, e vai para um lugar que eu te mostrarei. Deus nem disse para onde, só disse: eu vou te mostrar. Às vezes Deus nos chama para sair de uma situação, sair de um determinado lugar, e Ele diz: sai que eu vou te mostrar. Ele não vai especificar, Ele não vai dizer exatamente onde ou como, Ele vai dizer: vai, eu vou te mostrar. Aí pela fé nós obedecemos. Abrão, ele pegou sua esposa, pegou seu sobrinho e saiu, e foi. E então ele hoje é considerado o pai da fé. Ele foi. Às vezes a gente quer muitas explicações de Deus. Nós precisamos aprender a caminhar por fé. Eu me lembro que em 1983, nós viemos para Nova Friburgo, meus pais vieram para Nova Friburgo. A minha mãe, nós morávamos em Santo Antônio de Pádua, meu pai pastoreava uma igreja lá. A minha mãe, de repente, vendo uma reportagem, e aí passaram o véu das noivas, e Deus disse para ela: eu vou levar vocês para este lugar. Nós não conhecíamos Friburgo, não sabíamos, e ela nem sabia que o véu das noivas era em Nova Friburgo. Depois de um tempo, então, os meus pais foram convidados, pelo pastor Dalson, que era pastor na Igreja Batista Central de Petrópolis, para abrir um trabalho em Nova Friburgo. E quando ele citou o nome Nova Friburgo, Deus falou ao coração da minha mãe: é este lugar que eu te mostrei. E aí trouxe a visão do véu das noivas. O que meus pais fizeram? Eles se organizaram, prepararam a igreja e mudaram para Nova Friburgo. E aqui começou o trabalho. Então, pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Aquele que acolheu as promessas de Deus estava a ponto de sacrificar seu único filho, do qual havia sido dito:
a sua descendência virá por meio de Isaque. Parece loucura, né? Deus chegar para Abraão e dizer: Abraão, eu quero que você sacrifique Isaque. Mas Isaque era o filho da promessa. Deus disse que de Abraão viria uma grande nação, e essa nação viria de Isaque. Abraão poderia questionar Deus e dizer: mas que loucura é essa? O Senhor agora quer que eu mate o meu filho? Mas Abraão, ele cria em Deus. A fé de Abraão estava na palavra de Deus. Então Abraão, ele cria que Deus poderia e iria ressuscitar Isaque. Abraão pega o seu filho, os seus empregados e vai, leva Isaque, e ali ele prepara Isaque para ser sacrificado. E no momento, Isaque pergunta para o seu pai Abraão: pai, eu estou vendo a lenha, eu estou vendo tudo aqui, mas aonde está o cordeiro? E Abraão diz: Deus proverá. Quando Abraão termina de preparar Isaque, coloca Isaque para ser sacrificado, porque ele ia sacrificar, então Deus diz a Abraão: Abraão, pare, não faça isso, olhe para o lado. Quando ele olhou, estava ali o cordeiro. Então, quando a gente diz Deus proverá, nós precisamos entender a dimensão disso. Realmente o nosso Deus é o Deus provedor, e Abraão cria nisso. Então, pela fé, ele iria sacrificar o seu filho, porque ele cria que Deus iria ressuscitar Isaque, porque o nosso Deus é Deus de uma palavra só. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Então, pela graça somos salvos, mas mediante a fé. Nós precisamos crer no sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário por nós. Jesus é a graça de Deus. Jesus é o favor não merecido de Deus para a humanidade. Jesus é o presente de Deus para nós. Pecamos, erramos, ficamos separados de Deus, como o apóstolo Paulo diz, né? Que todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Também o apóstolo Paulo diz que por causa do pecado nos tornamos inimigos de Deus. Não tínhamos condições de pagar o preço a Deus, porque o preço é a nossa própria vida. Mas o nosso Deus é santo, é puro, é perfeito. Ele não aceita sacrifício que não seja puro, santo e perfeito. E como todo homem já nasce em pecado, como diz o salmista: em pecado me concebeu a minha mãe, ninguém. E a palavra de Deus também diz que Deus olhando para a terra e não viu um justo sequer. Então ninguém poderia pagar o preço. O que Deus faz? Envia Jesus Cristo, seu único filho, para pagar o preço na cruz do Calvário por mim e por você. A palavra de Deus diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. A única coisa que separa o homem de Deus são os seus pecados e as suas iniquidades. E no momento em que cremos no Senhor, nos arrependemos dos nossos pecados, confessamos os nossos pecados e entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, o sangue de Jesus nos limpa e purifica de todo pecado. Ou seja, a única coisa que nos separa de Deus já não está mais em nós, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Agora, o que significa o sangue? O sangue é a vida. Então, quando nós recebemos a vida de Cristo em nós, recebemos a salvação, porque Deus, ao olhar para mim e para você, Ele vê Jesus em nós. Então, mediante a fé, e isto não vem de nós, isto é dom de Deus. Então nós precisamos ter fé no que Jesus fez por nós. Mas Pedro mandou que todos saíssem, ajoelhou-se e orou. Depois, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Pedro, ele foi convidado para ir à casa de Tabita, ou Dorcas, né? Porque ela havia morrido. E Pedro, ao chegar lá, ele ora por ela e ele traz à vida. Deus usa Pedro para ressuscitar Tabita. Então, pela fé, podemos ressuscitar mortos,
porque a palavra de Deus diz que é para fazer isso. Jesus, quando enviou os discípulos de 2 em 2, de casa em casa, ele disse: curai os enfermos e ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. Ou seja, pela fé nós podemos fazer isso. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande. E, pegando na mão direita do homem, ajudou-o a se levantar. E imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram e, dando um salto, ficou em pé, começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Atos 3, de 6 a 8. Pela fé, Pedro e João curaram um paralítico de nascença, porque eles creram na palavra que o Senhor tinha deixado sobre a vida deles. Pela fé nós também podemos curar os enfermos. Sem fé é impossível agradar a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Hebreus 11, 6. Se nós não tivermos fé, nós não vamos agradar a Deus, porque se nós não tivermos fé, nós não vamos crer que Deus existe. Para crer na existência de Deus, precisamos de fé, e Deus recompensa aqueles que o buscam. Quem crê em Deus, busca a Deus e recebe a recompensa de Deus. Mas para isso nós precisamos ter fé. Agora, o que é mesmo a fé? A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Hebreus 11, 1. A fé não é um ato inconsequente ou um salto no escuro, como muitos pensam. Algumas pessoas pensam que a fé é uma atitude, um ato inconsequente. Me deu na cabeça, eu tenho fé, eu vou lá e faço. A fé não é isso, e nós temos que ter cuidado com isso. Tem uma frase, que muitas pessoas citam, já vi até o pregador citar essa frase quando fala de fé, que diz assim: a fé é um salto no escuro para os braços de Deus. Quem não tem fé não salta nem abraça. Será que a fé realmente é um salto no escuro? A frase é bonita, parece fazer sentido, mas contrastando com a palavra de Deus, olha só, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. O salto no escuro, você não tem certeza de nada. Agora, quando você tem certeza, você pode não estar vendo alguma coisa, mas você sabe que está ali. Então, dizer que a fé é um salto no escuro é complicado, pelo menos no meu ponto de vista é muito complicado, porque a fé é a certeza. Quando nós andamos no escuro, nós não temos certeza de absolutamente nada. Agora, fé é certeza. Então nós precisamos lembrar disso. Apesar de parecer loucura aos olhos humanos, o que acabamos de falar sobre o que é fé, o que a fé nos leva a fazer, a fé não é um ato inconsequente. Vou fazer o que der no meu coração, vou usar um texto bíblico e Deus vai me dar. Não é assim que a coisa funciona. A gente tem que ter muito cuidado. Quero citar um texto para você que muitas pessoas usam. Todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. O território de vocês irá desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus e até o mar grande, na direção do poente do sol. Josué 1, 3 e 4. Há muitas pessoas que, porque desejam adquirir um imóvel, ou um carro,
alguma coisa do seu coração que ela anseia, deseja, sonha, e ela diz: eu tenho fé, e a palavra de Deus diz que todo lugar que eu colocar a planta dos meus pés, ali será meu, eu vou possuir por herança. E aí começa a citar vários textos bíblicos sem contexto. Aqui Deus está falando com Josué. Moisés tinha morrido, né? E agora Josué, ele está com o povo de Israel, está próximo da terra prometida. Então Deus está alimentando a fé de Josué, está confirmando com Josué: todo lugar que puser a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. Não é o que Josué queria, não era um desejo do coração de Josué simplesmente. Deus havia dito a Moisés que daria, e então ele disse de onde até onde, ou seja, tem um limite, Josué. Não é até onde você quiser não, tá, Josué? Tem um limite aí. O que já era muito grande, já era algo extraordinário. Então, meu querido, minha querida, vamos entender uma coisa. O mundo diz que a gente tem que fazer o que o nosso coração diz. A palavra de Deus diz que o coração do homem, ele é enganoso e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Mas o escritor da carta aos Hebreus também diz que a palavra é apta para discernir os intentos do nosso coração. Então nós precisamos entender que a fé não é um ato ou uma atitude inconsequente. A gente não pode sair fazendo as coisas que dá na nossa cabeça, não. Nós precisamos entender que tem que ser debaixo da palavra de Deus. E eu passo para o próximo ponto. Então, como funciona? Como posso adquirir a fé? E assim, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Romanos 10, 17. Então a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Ok. Para eu ouvir a palavra de Cristo, o que eu preciso? Então, para que realmente eu tenha fé, precisamos ter um relacionamento com o Senhor Jesus. Não tem como eu ouvir Jesus, conversar com Jesus, se eu não tenho um relacionamento com Jesus. Vamos caminhar um pouquinho mais para a gente entender por que os discípulos eram tão ousados, e nós podemos e precisamos ter a mesma ousadia, a mesma fé. Para termos um relacionamento com o Senhor Jesus, o que nós precisamos? Pensando de relacionamento, precisamos ter um tempo sozinho com Ele. Não tem como a gente ter relacionamento com uma pessoa, um relacionamento profundo, que a gente não tenha tempo sozinho com esta pessoa. É como marido e mulher, eles precisam ter um relacionamento sozinho. Olha só, 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou em particular a sós a um alto monte, e Jesus foi transfigurado diante deles. Marcos 9:2. Olha que coisa tremenda. Jesus não transfigurou na frente de todo mundo, ele transfigurou na frente daqueles que ele tinha mais intimidade. Você quer conhecer melhor a Jesus? Você quer realmente ter uma visão mais ampla de Jesus? Tenha o seu tempo a sós com ele, se torne íntimo dele. Porque há determinadas coisas, queridos, que nós só revelamos para as pessoas que nós temos intimidade. Para conhecermos e termos um bom relacionamento com o Senhor, nós precisamos observá-lo. Às vezes nós estamos com uma pessoa, mas a gente não observa a pessoa. Então nós precisamos aprender a observar o Senhor Jesus Cristo, as ações de Jesus. Olha só, Jesus estava orando em certo lugar e, quando terminou, um dos seus discípulos lhes pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os discípulos dele. Por que eles pediram a Jesus para ensiná-los a orar? Eles estavam observando como Jesus orava, eles observaram os resultados da oração de Jesus Cristo, eles observaram a intimidade de Jesus com o Pai. Então eles estão observando. Nós precisamos observar o nosso Senhor. Como eu vou observar o Senhor? No momento que você estiver lendo a Bíblia, preste atenção, observe, depois medita. Meditar é você pensar naquilo que você leu.
né? O salmista diz: medito na tua palavra dia e noite para não pecar contra ti. Então é importante isso. E uma outra coisa importante para termos um bom relacionamento realmente com o Senhor e termos fé no nosso coração: precisamos obedecê-lo. Porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando. Lucas 6,46. Precisamos obedecer o Senhor. Porque Abraão viu o resultado da sua fé, ele obedeceu. Noé viu o resultado da sua fé, ele obedeceu. Pedro viu o resultado da sua fé, ele obedeceu. A fé nos leva à prática, a fé nos leva à ação, a fé nos leva à obediência debaixo da palavra do Senhor e não do nosso coração. Precisamos avaliar os desejos do nosso coração à luz da palavra de Deus. Concluindo, mediante ao que vimos na palavra de Deus, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Precisamos ter fé para nos movermos dando e recebendo. É importante nós termos fé para nós nos movermos. A fé não é uma atitude inconsequente, mas ela é sóbria. Nós precisamos ouvir a voz de Deus e andar debaixo da voz do Senhor, em obediência ao nosso Senhor Jesus Cristo. Para ter a fé genuína no Senhor, precisamos ter um relacionamento com Ele. Quanto mais profundo o nosso relacionamento com Deus, maior será a nossa fé, mais o agradaremos e mais dele teremos. Nós precisamos, queridos, ter um relacionamento profundo com Deus. Quanto maior o nosso relacionamento com o Senhor, nós estaremos desenvolvendo mais a nossa fé. Nós fluiremos mais e nós fluiremos melhor. Se você quer caminhar em fé, mergulhe no Senhor. Nós nos detemos muito a coisas. Nós estamos num tempo tão difícil, não é verdade? Precisamos de fé. Agora, daquilo que você se alimentar, é daquilo que você vai viver. Se você se alimentar da palavra de Deus, você vai viver da fé. O justo viverá pela fé. Então, meu querido, minha querida, presta bem atenção nisso. Ao invés de você ficar se alimentando com tantas notícias falsas, mentirosas, com tantas coisas terríveis, se alimente da palavra. Eu sei, eu e você precisamos realmente saber as coisas que estão acontecendo, mas procure a fonte certa, mas não fique só naquilo. Vá para a palavra e veja o que a palavra de Deus realmente tem para o seu coração, até para que você possa enfrentar esses tempos difíceis. Nós precisamos realmente estar firmados no Senhor Jesus Cristo e creia: o Senhor é o teu refúgio, a tua fortaleza, Ele é o teu provedor, Ele cuida de você e Ele ama você. Amém? O Senhor esteja abençoando o seu coração. Pastor Pedro vai estar ministrando agora com uma oração. Eu tenho certeza que Deus vai ainda ministrar muito ao nosso coração. Quero pedir a você que feche seus olhos, se você pode, onde você está agora, e aplique essa palavra no seu coração. Nós estamos com um tempo agora de liberações de palavra, liberações proféticas, diante do que você ouviu, diante dessa mensagem que chega ao seu coração agora, para despertar você, para levantar o seu nível de fé, para te dar entendimento, diante dessa palavra que vem para trazer libertação de cadeias que tantas vezes nos aprisionam, diante dessa palavra que agora renova a sua convicção. Nós queremos declarar como igreja do Senhor, na autoridade do nome daquele que é Senhor sobre todas as nações, daquele que tem a palavra final sobre todo o diagnóstico, sobre tudo aquilo que os homens estão prevendo, sobre tudo aquilo que os homens estão assimilando e entendendo, sobre toda a palavra dos especialistas, daqueles que estão prevendo situações caóticas.
acima de tudo isso, Senhor, de tudo isso que vai permanecer é a tua palavra, é a fé que temos no Senhor. Então, Senhor, nós declaramos aqui sobre a vida de cada um que recebe essa mensagem agora, que venha uma liberação do céu, que venha, Senhor, agora uma recepção no seu espírito, na palavra liberada por fé agora, Senhor, que aquele que está com incredulidade, com angústia, com tristeza, aquele que está vivendo, Senhor, em situações de desesperança, que ele possa agora, Senhor, ser renovado, que ele possa, Senhor, agora ser tomado pelo Senhor, que em nome de Jesus, homens, mulheres, crianças, idosos, Senhor, que talvez estão preocupados por terem suas emoções, que a fé liberada agora pela palavra renove as emoções dos nossos irmãos, das nossas irmãs, dos nossos familiares mais idosos, Senhor, que cada um deles que são extremamente importantes para a nossa geração, que eles sejam renovados agora, que eles sejam revigorados agora. Pela fé, Senhor, nós liberamos palavras também que vão de encontro, Senhor, a eles, curando, Senhor, qualquer doença sintomática que seja curada agora em nome de Jesus, qualquer tipo, Senhor, de limitação que passou a existir depois desse tempo, qualquer limitação, aprisionamento emocional que passou a existir depois desse tempo, como igreja, Senhor, nós declaramos libertação, cura em nome de Jesus. Nós declaramos, Senhor, renovo, Senhor, na mente, pela palavra. A tua palavra renova, a tua palavra, Senhor, traz vida. O Senhor trouxe vida, trouxe tudo à existência por intermédio da tua palavra. Senhor, que nesse momento de liberações proféticas sobre os que ouvem agora, haja, Senhor, a manifestação da tua presença, o poder que há no nome de Jesus seja liberado a cada casa, Senhor, em cada smartphone, em cada TV, cada um, Senhor, que acompanha nesse momento, e aqueles que virão nos próximos dias, que estarão assistindo nos próximos dias, libera fé agora de forma presencial, porque o Senhor é Deus de perto e de longe, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. Nós nos apegamos aqui, Senhor, em fé. Nós nos conectamos, Senhor, em fé. Nós, Senhor, agora pelo Espírito, Senhor, nos unimos, Senhor, como diz a tua palavra, em um só Espírito, porque há uma só fé, Senhor, uma só aliança que temos, e é no nome do Senhor que assim nós liberamos, Senhor, palavras de fé, de convicção, de crescimento na medida da fé, que venha crescer, ó Deus, assim como o clamor desesperado, Senhor, daquela mulher. Eu creio, mas ajuda-me na minha falta de fé, Senhor, assim como aquele homem que encontrou o Senhor e ele percebeu que ele podia, Senhor, estar recebendo milagre, mas ainda estava inalcançável, ainda estava, Senhor, inacessível, porque ele estava com dificuldade de entender que era possível acontecer, que era possível haver a cura. Senhor, o mesmo clamor, eu creio, mas ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos a aumentar a nossa fé, e que todos nós possamos ouvir, como aquela mulher ouviu: grande é a tua fé. Que o Senhor venha nos fazer crescer diante da tua presença, para expressarmos um bom testemunho e revelarmos a tua glória, manifestarmos a tua presença, a tua glória, porque é para esse propósito que o Senhor nos designou, para expressarmos quem é Jesus de verdade. Assim nós declaramos a bênção do Senhor sobre todos agora, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Nós cremos que todos vocês receberam essa palavra com um coração liberado, e essa fé agora transmitida, ela chega no seu coração para trazer renovo. Quero agradecer muito aqui ao pastor Samuel, meu amigo, e louvar o nome do Senhor por essa palavra que traz crescimento para nós, amém? E que você possa permanecer em fé,
de tudo isso, o que vai permanecer? Nossa posição agora é uma posição de fé. Segue então as demais ministrações, essa é a primeira sobre fé. E então, nesse seminário, nós vamos continuar ouvindo a voz do Senhor. Às 19h30 vai estar sendo liberada a palavra sobre esperança com o pastor Luciano. E às 21h, então, a palavra sobre amor com o pastor Pedro. Não sei se você conhece, mas é esse aqui mesmo que vos fala. E será um prazer nós chegarmos aí na sua casa. Nós três nos unimos como uma só igreja para trazer edificação nesse seminário. Essa tem sido a proposta. Que o Senhor Jesus o abençoe. Você possa acompanhar pelo YouTube também informações, ministrações pelo nosso Instagram. O endereço está aí e o link na bio no Instagram para você poder acompanhar depois, vai estar à disposição. Um abraço para você. Deus abençoe. Tchau, tchau.